Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmo de número 119. Pensei em ler todo o Salmo, mas vamos ler só um versículo. Salmo 119, versículo de número 83. Puder colocar aqui, coloca o texto. Se puder colocar aqui o texto para mim aqui, por gentileza. Salmo 119, versículo de número 83. Glória a Deus. Salmo 119, verso 83. Quem achou, diga amém. Olha só, vou ler até sem óculos. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Em outra versão da atualizada diz: pois fiquei como odre na fumaça. Repita comigo: odre na fumaça. Não, toda a igreja: odre na fumaça. Não, só quem não vê a novela das 9. Repita: odre na fumaça. Ele diz: pois estou como? Estou como? Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Deixa para mim aqui, por gentileza, o texto. Meus irmãos, vejam, olhem para cá. Quando a gente olha para essa passagem aqui, vejam, essa expressão odre na fumaça não tem qualquer conotação com o nosso dia a dia. Aqui não há ninguém aqui dentro que em algum momento da vida tenha dito para alguém ou chamado alguém de odre na fumaça. Também ninguém que está aqui jamais foi chamado por alguém de odre na fumaça. Nós não usamos esse termo ou essa expressão idiomática, odre na fumaça. E eu aprendi essa aqui numa das viagens que eu fiz para Israel. Agora vejam, antes de entender o que significa essa expressão odre na fumaça, a gente precisa entender primeiro a origem e o valor do odre no tempo bíblico. Lembrem, nos primórdios da raça humana, eles precisavam se locomover de lugares para outro. Agora imagine, estamos falando de uma época que não havia garrafa PET, não havia garrafa térmica, não havia avião, carro movido a motor. Então, como se locomover a longas distâncias sem ter como levar bebida? Líquido. E lembre que o ser humano pode até sobreviver sem comer um relativo tempo, mas sem beber, ainda mais num clima seco e árido do deserto daquela região do Oriente Médio, seria suicídio. Só para os irmãos terem uma ideia, de Jericó para Jerusalém, que está no deserto da Judéia, são cerca de 50 quilômetros. Imagine você e sua família, você pegar suas crianças, naquele tempo, para principalmente ir a pé, uma distância de 50 quilômetros em estrada de chão, sem se preocupar em levar líquido. Seria suicídio. A primeira coisa que você pensaria é levar água, porque sem água você vai morrer, ou seus filhos vão morrer. Então a primeira preocupação seria o quê? Água. Agora pensem, como resolver a questão de locomoção e levar água? A Bíblia vai dizer para nós em Josué capítulo 9, que quando o rei Cícera é vencido, a Bíblia diz que ele se refugia numa casa e a dona da casa lhe dá um odre com leite. A Bíblia vai dizer em Josué, capítulo 9, que quando os gibeonitas vieram para poder vencer Israel, a Bíblia diz que eles se disfarçaram de viajantes longínquos e trouxeram odres rotos e remendados com vinho. O odre foi a solução natural que eles encontraram para resolver o problema da locomoção a longas distâncias. Só para você ter uma ideia, a Bíblia vai usar justamente isso para nos trazer várias lições. Lembre que o odre era feito principalmente de pele de cabra. Pegava-se a cabra, matava a cabra, abria ela, tirava os órgãos, os ossos, pegava aquele couro, deixava curtir e depois virava o avesso, costurava e estava pronto o saco, a bolsa. Agora, eu tive uma ocasião no Oriente Médio, num local, que tinha uma bolsa dessa para comprar como souvenir, pequena, feito com couro do animal, para quem quisesse levar um odre para casa. É incrível que a bebida dentro do odre pode estar 50 graus, a bebida não esquenta.
Agora, o gosto, aí é outros 500, né, irmão? Mas temos que lembrar que naquela época não tinha outra opção. Mas o gosto é outros 500. Mas aí está resolvido o problema para não morrer. Agora pensem, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 algo muito interessante. Ele diz que não se põe vinho novo em odre. Não se põe vinho novo em odre. Porque era comum deixar o suco de uva fermentar dentro do odre às vezes. Você sabe que na fermentação, o gás carbônico, o oxigênio melhor, e o gás carbônico, o oxigênio e o açúcar que estão no suco da uva, são transformados em gás carbônico e álcool. E nesse processo, dentro do odre, o suco de uva, quando vira vinho, ele expande. Quando o odre está novo e ele tem mais elasticidade, ele aguenta esse processo, esse tranco. Então era comum você ver pessoas carregando bolsas bem apertadas, o odre bem apertado e cheio, mas ele está novo, o couro do odre está novinho, então aguenta. Agora, com o tempo, o odre vai ficando velho, o couro do animal vai envelhecendo e vai perdendo elasticidade. Aí era comum pessoas deixarem o odre pendurado e de repente chegava perto, estava furado e começava a vazar. Aí alguém costurava, remendava. Só que imagine se você e sua família fossem viajar e toda a bebida para a viagem tivesse num odre como esse. Ninguém faria isso, seria suicídio. Jesus vai dizer que não se põe vinho novo em odres velhos, para nos ensinar uma lição muito importante. Qual lição? Não se põe pensamentos novos numa cabeça velha. E cabeça velha aqui não tem nada a ver com idade. Não, pastor, eu estou na terceira idade, já estou batendo biela, não aprendo mais nada. Não é isso. Cabeça velha aqui é uma forma de pensar engessada, inflexível e que não aceita o novo e nem aceita estar errado e nem aceita mudar. E eu tenho uma notícia de Deus para cada pessoa que está aqui. Se Deus tem um tempo de vinho novo para você, mas o odre é velho, se prepara, porque Deus vai te quebrar. Eu tive que vivenciar isso da pior forma possível. Eu passei vários anos no campo missionário. Eu abri 5 igrejas do Ministério de Madureira em Minas Gerais, no Espírito Santo. A minha esposa, quando casou comigo, eu era pastor de uma igreja solteiro. Eu estava com 150 irmãos nessa igreja, um trabalho que eu havia começado novo. E de repente, nós estávamos no campo missionário. Depois de alguns anos, foi o tempo de eu voltar para o Rio de Janeiro. Eu venho novamente para o Rio, só que agora eu volto eu tinha saído solteiro do Rio, agora eu volto com a família. Eu tinha uma filha na época pequena. E eu vim num aperto muito grande para o Rio de Janeiro do ponto de vista financeiro. E eu não entendia porque as coisas não melhoravam para mim. Porque eu me dedicava na obra e as coisas não davam certo financeiramente para mim. Eu me vi nesse tempo, quando eu chego no Rio, eu fui morar na casa da minha mãe. Eu e minha família fomos morar num quarto na casa da minha mãe. O meu irmão mais novo tinha sido viciado em drogas, tinha quebrado tudo que ela tinha. Hoje, graças a Deus, está liberto. E nós mobiliamos a casa da minha mãe com nossos móveis. Jogamos tudo dela quebrado fora. Depois de 1 ano e meio, minha esposa queria um canto nosso. Eu aluguei uma casa. Inclusive pertence até hoje a um pastor lá da nossa igreja, o pastor João, o tesoureiro lá. Aí fomos morar lá. Lá próximo, inclusive, a nossa igreja. Em Beto Ribeiro, quem conhece um pouquinho o Rio lá. Aí fui morar nessa casa. Eu decidi com a minha família deixar todos os nossos móveis para minha mãe. Não levei nada, para ela não ficar desprovida. Decidimos comprar novo. E eu consegui comprar, naquela ocasião, para mudar, um fogão, uma geladeira e um colchão. Mas, irmão, dali para frente, eu não consegui comprar mais nada. Eu lembro que naquela época eu tinha entrado na faculdade e com isso comecei a gastar muito e não sobrava nada. Nessa altura eu devia cerca de 50 mil reais, isso há uns 9 anos atrás. Eu devia uns 50 mil reais em 2 contas. Eu estava num aperto, eu estava devendo tanto que eu não podia chamar nem minha esposa de meu bem, senão o banco tomava. E eu estava num aperto, tudo difícil, no sufoco. O que acontece? Teve uma hora, e eu vou dizer com muita sinceridade para você, estou falando isso aqui porque é um culto de missões, eu estou me abrindo com os irmãos, falando com muita sinceridade. Eu me vi no limite de uma coisa na minha vida. Qual? Eu me vi no limite da minha família, e quando eu digo minha família, eu vou além da minha casa. Minha mãe, meus irmãos, meus avós, meus tios. Meus avós eram vivos na época ainda. Eu me vi no limite da minha família não acreditar mais no meu ministério.
da minha família não acreditar mais nas direções que eu tomava como direção de Deus. Eu me vi no limite disso, porque tudo estava travado, nada parecia dar certo. Eu lembro que nesse tempo eu estava sentado, eu não levava ninguém na minha casa, eu tinha vergonha de levar pessoa na minha casa, eu não tinha um sofá, eu não tinha nada. Eu sentado no chão, minha família tinha saído, eu estava sozinho, eu comecei a chorar. Eu não vi uma luz no fim do túnel, eu quase não tinha agendas. Eu me vi num aperto, e eu não sabia como sair daquele aperto. Eu não vi uma luz no fim do túnel, eu comecei a chorar. E perguntei, Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Mas eu não podia entender o que Deus estava fazendo comigo naquele tempo. Eu não tinha percebido que Deus teve que tirar tudo que eu me apoiava. Deus teve que tirar tudo que eu me apoiava como muleta para me ensinar a depender dEle. Nesse tempo eu acabei descobrindo que eu mentia para mim mesmo. Eu dizia para as pessoas que eu dependia de Deus, mas era mentira, eu dependia de mim. Eu dizia para as pessoas que eu cria no Deus da provisão, mas era mentira, eu dependia do meu suor. Eu acreditava que eu dependia de mim. E nesse momento, eu estava sentado no chão e Deus falou para mim, pega R$900, isso tem uns 9 anos, pega R$900 e oferta para um missionário que vai fazer uma cruzada. Era um pastor que ia fazer uma cruzada. Deus falou, pega R$900, eu pensei, meu Deus, deve ser o inimigo. Acho que eu estou entendendo errado, é para alguém me dar R$900, deve ser isso. Mas era para eu ofertar R$900, eu não tinha esse dinheiro, era um volume alto de dinheiro, ainda mais há 9 anos atrás, para mim. E nesse momento, eu em angústia, minha família chegou, eu contei, e eu falei, eu não tinha o dinheiro, 15 dias depois apareceu o dinheiro. Eu nem pensei muito, irmão, para contar as oncinhas, senão não ia ofertar. Peguei e ofertei. Fui pregar numa igreja em Senador Camará. Cheguei em Senador Camará para pregar numa igreja lá no Rio, perto de Bangu. Uma grande igreja, uma pastora amiga minha estava comprando um imóvel. A igreja, inclusive, parece muito com essa aqui, o salão da igreja. Um grande imóvel ao lado do Presunic, supermercado Presunic. E Deus falou para mim, eu pego agora 1.500 de oferta aqui. Eu falei, meu Deus, acabei de ofertar 900 agora. Mas eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo comigo. O problema não era os R$900 ou 1.500. Esse não era a questão. Deus estava me quebrando. Deus estava me ensinando a depender dEle. Deus estava me ensinando a andar por fé e não por vista. Eu mentia. Eu dizia que dependia de Deus, mas era mentira. Eu dependia de mim. Mas aí aconteceu algo tremendo. Quando eu peguei essa oferta, eu ofertei. O profeta olhou nos meus olhos e disse para mim, até hoje você correu atrás da bênção e ela fugiu de você. Ele disse, até hoje você perseguiu a bênção e ela foi embora. Ele disse, a partir de hoje é a bênção que vai perseguir você. Ele disse, a partir de hoje é a bênção que vai perseguir a sua casa. Ele disse, a partir de hoje, aonde você for, ela vai atrás. Em um ano, a partir disso, nada aconteceu naquele momento. Um mês depois, o favor e a bênção de Deus atingiu a minha vida de uma forma tão tremenda e tão sobrenatural, que eu comecei a pagar tudo que eu tinha que pagar. Em um ano eu paguei tudo que eu devia. Nesse prazo de um ano eu comprei todos os móveis para casa. Eu morava de aluguel. 2 meses depois o dono da casa passou a não me cobrar mais. Eu morei nessa casa 7 anos sem pagar nada. Depois disso eu comecei a viajar por nações, comecei a conhecer outras nações. Depois disso eu não tenho como evitar, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, eu tenho sonhos. Eu não tenho como evitar, aonde eu ponho a mão, a bênção de Deus me alcança. Aonde eu ponho a mão, a bênção e o favor de Deus me alcança. Depois disso eu comprei a casa própria. Depois disso eu comprei um carro novo. Depois disso eu paguei tudo que eu tinha que pagar. As coisas começaram a acontecer. Depois disso eu comecei a fazer caravanas para Israel. Teve gente que falou para mim, esse cara vai para Israel nada, esse cara não tem nem onde cair morto, vai para Israel nada. Hoje, para a glória do nome de Jesus, eu sou uma das pessoas que mais leva a gente para Israel nesse país. Eu cheguei em Israel um dia, ano passado, com uma caravana maior que a do Cila Malafaia. Aí perguntaram para mim, você no Brasil tem programa de televisão? Eu falei, não. Você é famoso no Brasil? Eu disse, não. Você tem uma grande igreja no Brasil? Eu disse, não. Perguntou, então qual é o teu segredo que você traz tanta gente? Levante as suas mãos para o céu. Eu sinto uma unção de Deus muito grande para liberar sobre a tua vida uma palavra profética aqui agora. Deus vai mudar a história de pessoas aqui hoje, nessa noite, nesse momento.
Eu não sei o que você perdeu, eu não sei que crise você está vivendo, eu não sei há quanto tempo a porta fechou, eu não sei há quanto tempo você vive nessa luta, eu não sei que vento soprou na tua casa, mas segure a sua mão levantada, porque vai haver um romper agora nesse momento. Alamandu shurikala sede ou mandarábia, liga no céu aí agora, porque Deus escolheu essa noite, esse momento, porque vai haver um romper aqui agora. Demônios que lutaram para você não vir aqui, batalhas que você está enfrentando travadas na sua vida, e o diabo está lutando para te parar, mas eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você, se você crê, Deus está quebrando agora esses demônios, Deus está jogando por terra agora essas muralhas. A partir de hoje, irmã, a partir de hoje, irmão, acabou o tempo de você perseguir a bênção, acabou o tempo de você ir atrás dela e ela ir embora. A partir de hoje é a bênção que vai perseguir você, a partir de agora é a bênção que vai perseguir a tua casa. Quem acredita nisso recebe esta unção que vem da parte de Deus agora sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Recebe agora aí atrás, aqui no meio. Eu profetizo aqui em cima do púlpito, eu profetizo sobre cada pessoa que está aqui. Quem crê recebe agora. Algo aconteceu aqui agora no mundo espiritual. Gente que entrou aqui, quem sabe, sem saber como vai resolver essa semana as coisas, e o Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que a porta vai abrir. Você vai voltar aqui para contar: pastor Davi, aconteceu. Quem crê nisso glorifica o nome do Rei dos Reis. Quem crê nisso dá um brado de glória. A Bíblia vai dizer também no livro de Salmos uma outra coisa tremenda. A Bíblia vai dizer: tu puseste. É incrível isso. A Bíblia diz: tu contaste as minhas palavras, porventura não estão elas no teu livro? Aí na parte B ele diz: tu puseste as minhas lágrimas no teu odre. Deus diz que no odre de Jeová estão as tuas lágrimas. Isso significa duas coisas. Significa, a primeira coisa, nada que atinge você passa desapercebido no céu. Deus viu aquela decepção. Deus conhece a tua noite sem dormir em claro. Deus conhece as tuas angústias. Deus sabe tudo. Você não serve um Deus que está alheio a você. E você pode olhar na Bíblia que isso é um princípio tremendo espiritual. Quando muitas vezes Deus quer falar com você, Deus pode mandar representante. Agora, quando alguma coisa atinge você a nível de luta e perseguição, Deus não manda anjo, Deus não manda Gabriel, Deus não manda Miguel. Êxodo 3, Deus vem a Moisés direto. Deus não manda anjo e diz: eu vim por causa da aflição do meu povo. Eu estou aqui pessoalmente. Quem crê que Deus chegou para agir? Quem crê, irmãos? É noite de você levantar a tua fé. É noite de você renovar a tua aliança. É noite de você fortalecer a tua base. Você não está sozinho nessa guerra. Maior é aquele que está contigo. O diabo queria você chutando balde, com os nervos à flor da pele. Eu profetizo que tem renovo de Deus aqui hoje para a tua vida. Tem renovo de Deus para as tuas forças. Tem renovo de Deus para a tua alma. Você quer um exemplo para você decidir crer? É só você olhar para Israel. Eu pergunto: que povo foi mais perseguido, massacrado, assassinado e continuou de pé? Eu vou dar só um exemplo simples. Não precisa nem olhar para a história do passado não. Olha de 1880 para cá. De 1880 até 1917, com a Primeira Guerra Mundial, são mais de 70 mil judeus assassinados na Europa. Qualquer motivo é motivo para matar judeu. Se é uma epidemia de sarampo, a culpa é de judeu. Se a crise financeira numa nação, a culpa é de judeu. Mata judeu. Acaba a Primeira Guerra Mundial, já tinha morrido muita gente. Aí vem em 1936 a ascensão de Hitler. Em 1936, nos Estados Unidos, lançou-se um jogo que ficou famoso, que é o Banco Imobiliário. A minha geração conheceu isso. Infelizmente, os adolescentes de agora não sabem quase o que é isso. Então, estão viciados em jogos para matar. E redes sociais. Perderam isso, infelizmente. E o resultado está aí. Só para você ter ideia, sabe qual é a crise que vive hoje os países desenvolvidos? Suicídio.
Eu estava conversando ontem com uma irmã que morou 5 anos com a família no Japão, porque o marido trabalhou lá. Ela disse que no Japão, perto daquele monte, como é que é o nome daquele monte famoso lá? Fuji, sei lá o nome do monte. Eu pedi ajuda dos universitários aí depois. Fuji. Diz que lá tem guarda, quase 24 horas de polícia vigiando o local, sabe por quê? Porque o que mais acontece no Japão, sabe o que é? Juntar 5 jovens, eles marcam em rede social, se encontram, vão para lá, para esse local, ligam o gás e se matam, dentro do carro. Suicídio programado. A Coreia do Sul hoje é o campeão de suicídio entre adolescentes, entre 12 e 18 anos. É o campeão no mundo de suicídio de adolescentes. Locais, mas lá é o campeão do mundo. Olha o que acontece. A França, o presidente da França, numa entrevista, fez uma pergunta dramática. Ele perguntou: o que houve com a geração de jovens da Europa? Por quê? Porque muitos estão fugindo em massa para se filiar ao grupo ISIS, ao EL, para virarem terroristas. E eles disseram: aqui tem infraestrutura, aqui tem saúde, aqui tem estudo, tem educação, tem emprego. O que falta para eles? Tirou Jesus. Um peixe nasceu para viver embaixo da água, tirou ele da água, ele morre. Aves que foram criadas para voar, se você trancafiar, elas morrem, porque elas foram criadas para aquilo. O ser humano foi criado para ter relacionamento com Deus. Tirou Deus do ser humano, ele morre. As pessoas estão morrendo e se matando porque não tem Deus. Tem tudo, mas não tem nada. Mas eu quero profetizar que no teu coração o Rei dos Reis está entronizado. Quem aqui sente paz com Deus essa noite? Israel, olha o que vai acontecer. É a contrapartida. Hitler vai lançar um jogo chamado Caça aos Judeus, para competir com o Banco Imobiliário. E o jogo é parecido com o Banco Imobiliário. Joga dados, é para toda a família. Vence quem mata mais judeus. Até o final da Segunda Guerra Mundial são mais de 6 milhões só de judeus assassinados. A ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, próxima à costa do Líbano, não muito longe de Israel, virou um campo de concentração. Tem mais de 100 mil judeus que não querem voltar para a Europa e são proibidos pela Grã-Bretanha, que era interventora na região, de pisar naquela região. Então os irmãos imaginem a situação. A recém-criada ONU agora se vê em pressão. O mundo todo está horrorizado com os horrores da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração. O que vai acontecer? Vão fazer uma votação para criar o Estado judeu. 33 votos a favor, 13 contrários, 3 abstiveram-se e foi criado o Estado judeu. 48 atacam Israel, Líbano, Jordânia e Síria. Israel era um país recém-criado, um Estado recém-criado, melhor, sem muito poder bélico. 5 mil judeus morrem nesse ataque. Israel consegue miraculosamente sobreviver. Fazem um tratado de acordo com a Jordânia e perdem Jerusalém Oriental, toda a parte do Muro das Lamentações, toda a parte histórica. 19 anos sem pisar ali. E aí acontece, irmãos, a mais enigmática batalha que Israel já viveu, desde Senaqueribe, quando Deus mandou um anjo e matou 120 mil soldados, que é a chamada Batalha ou Guerra dos 6 Dias. Até hoje, o Pentágono, por exemplo, tem registros das guerras para que as nações possam aprender as lições da história. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, conclusão, isso. Segunda Guerra Mundial, conclusão, isso. Guerra do Vietnã, conclusão, isso. Quando chega a Guerra dos 6 Dias, conclusão, está lá, inconclusivo. Porque ninguém entende como um país do tamanho de Sergipe, enfrentando em 3 frentes, Síria ao norte, Jordânia ao leste e no sul, Egito. 3 frentes de batalha, numa média de 10 contra 1, 10 tanques inimigos contra 1 de Israel, 10 caças inimigos contra 1 de Israel, 10 soldados contra 1 de Israel, numa média de 10 contra 1 em 3 frentes de batalha, e a batalha é vencida em 6 dias. A ONU fecha os olhos, cruza os braços. O Egito fecha o canal de Suez, o estreito de Tirã,
e manda uma rádio em hebraico do Egito, 24 horas dentro do território de Israel, anunciando: amanhã vamos matar sua família, vamos afogar você no mar e vamos tomar sua casa e almoçar em Tel Aviv. 24 horas para causar terror e pânico dentro do território de Israel, numa época que a rádio era muito mais forte do que agora. Não havia internet, a televisão estava engateando. Os irmãos, imaginem o terror. 24 horas, tudo parecia perdido. Só para os irmãos terem ideia, nessa época até Israel tinha medo do Egito. O Egito tinha nessa época o que tinha mais avançado em poder bélico. Eles tinham armamento da ex-União Soviética, que financiou eles. O que tinha de mais poderoso em poder bélico estava na mão do Egito. O Egito tinha ainda por cima o líder carismático mais forte do Oriente Médio nos últimos 300 anos, Gamal Abdul Nasser, que conseguiu arregimentar o mundo árabe, acreditando que era a hora do jihad, era hora de vencer e derrotar e limpar Israel do mapa. Tudo parecia perdido. Fecharam o canal de Suez, mandaram um exército para a fronteira com Israel, tudo parece perdido. De repente, 4 da manhã, 7 caças. Israel não tem mais do que isso. Enquanto um caça ataca, um tem que ficar abastecendo, porque eles não têm nem sistema de abastecer no ar nesse tempo. 7 caças levantam, 4 da manhã, fazem uma meia-lua e entram dentro do território do Egito. E de surpresa, voando a 400 metros, entram e destroem todas as pistas de pouso e decolagem, todas as torres de comando aéreo. 90% dos aviões do Egito são abatidos no chão ainda. Em 7 horas, o pior inimigo de Israel acabou. 3 dias depois, vencem a Jordânia. No 4º dia é a Síria. No norte de Israel, tem tanques sírios largados lá até hoje. Israel tem um museu chamado Museu da Guerra, que tem capacete, tem bota, tem rifle, que foi largado no meio da rua, e eles subiram pelo Golã a pé, fugindo a pé. Perguntaram para um comandante sírio muçulmano o que houve, numa média de 10 contra 1, para vocês largarem tudo e voltarem sem o tanque, sem o carro, voltarem a pé, sem bota, sem capacete, sem arma. E sabe o que eles disseram? O comandante muçulmano disse: eu estava com o meu batalhão, tínhamos 10 tanques, e eu avistei na descida um tanque israelense. Eu dei ordem para mirar. Quando eu ia dar a voz de comando para bater o tanque, eu olhei e eu vi uma mão gigante na frente do tanque. Ele disse que coçou os olhos. Perguntou se os outros estavam vendo alguma coisa. E eles disseram: estamos cercados. E ele olhou para frente, e além da mão, ele viu um exército enorme de branco na frente do tanque. Eles começaram a pular para fora do tanque e fugir a pé. E eu tenho uma notícia para cada pessoa que está aqui: essa mão está aqui hoje. Fica de pé, igreja. Oh, aleluia. Deus não abandonou você. Deus não esqueceu você.